Bom dia, hoje são 28 de agosto de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão de português que, entre aspas, caiu em um concurso para a Codata. Codata, Companhia de Processamento de Dados da Paraíba, sediada em João Pessoa. Esse concurso foi realizado em 2013 para o cargo de auxiliar de administração e finanças. O órgão encarregado para fazer as provas foi a FUNCAB, Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt. Então vamos aqui analisar essa questão que foi abordada no concurso. Veja aí. Está escrito assim: apenas uma das opções abaixo está correta quanto à colocação pronominal. Assinale-a. E aí você tem as alternativas A, B, C, D, E. O que a questão está pedindo? Ela está pedindo que você encontre a única alternativa em que o português esteja correto, e principalmente em relação à colocação pronominal, que são aqueles pronomes oblíquos, átonos, que você coloca depois do verbo, antes do verbo ou no meio do verbo, não é? É aquele caso de próclise, mesóclise e ênclise. Então você vai encontrar aqui uma alternativa correta em relação ao pronome, a colocação do pronome diante do verbo. Então vou dar a você 1 minuto para descobrir aí a alternativa correta. Depois voltarei. Muito bem, gente. Então vamos aí resolver a questão. Então vamos procurar aqui a única alternativa correta quanto à colocação do pronome diante do verbo. Alternativa A. Comprarei-o amanhã cedo. Comprarei-o amanhã cedo. Aí está um erro de língua portuguesa. O verbo aí, eu comprarei, no futuro do presente, não é? Não é isso? No futuro do presente, do modo indicativo, eu comprarei, tu comprarás. Então o verbo aí, comprarei. Depois do verbo no futuro do presente, comprarei, no caso aí,
Jamais você pode colocar o pronome oblíquo átono depois dele. Jamais. Depois do futuro do presente. Comprarei. Então aí está errado. Não é comprarei. Você pode dizer eu o comprarei, o pronome antes do verbo. Ou então, no meio do verbo, comprá-lo-ei. Comprá-lo-ei. Entendeu? Mas não comprarei-o. Está errado aí. Futuro do presente. Você não pode colocar o pronome depois dele. Comprarei-o. Errado. Então a alternativa A não é a alternativa que a questão está querendo. Ela quer uma alternativa com o emprego correto do pronome oblíquo átono. Alternativa B. Faria-o saber toda a verdade. O verbo aí, faria, eu faria, tu farias, ele faria, ela faria. Faria, aí, você vê, que é o futuro do pretérito, não é isso? Futuro do pretérito. Faria. E aí, faria-o, também, erro de língua portuguesa. O verbo aí, futuro do pretérito. Então, o verbo no futuro, ou do presente, ou do pretérito, entendeu? O verbo no futuro não pode aceitar depois dele o pronome oblíquo. É dentro do verbo, no meio, ou então antes, dependendo da situação, e não no início de uma oração. Certinho? Então aqui, faria-o, o certo seria faluía saber toda a verdade. Entendeu? Então aí, mais um erro de língua portuguesa. O pronome oblíquo átono, o, ou qualquer um, depois do verbo no futuro do pretérito. Não pode. Certo? Então a alternativa B está errada. A alternativa C está assim: ainda que peçam-me, não irei à reunião. Também aí está errado. Certo? A colocação do pronome está errada aí. Por quê, hein? Porque essa expressão, ainda que, é uma conjunção subordinativa concessiva. É uma conjunção subordinativa concessiva. Ainda que, certo? Conjunção subordinativa. Então, as conjunções subordinativas, elas atraem para si os pronomes oblíquos átonos. Entendeu? Quando você escreve, você pronuncia uma conjunção subordinativa, como exemplo aí, ainda que, o pronome oblíquo deve vir em seguida, e não depois do verbo. E aí está depois do verbo, ó. Ainda que peçam-me. O certo aí seria, ainda que me peçam, não irei à reunião. Entendeu? Ainda que, ela atrai o pronome. Então o correto na letra C seria, ainda que me peçam, não irei à reunião. Então a alternativa C também está errada. A alternativa D de dado, tudo aborrece-me e nada me agrada. Tudo aborrece-me e nada me agrada. Também aqui um erro de língua portuguesa em relação à colocação pronominal. Veja aqui, tudo é o quê? Tudo é um pronome indefinido. Pois bem, o pronome indefinido, os pronomes em geral, e aqui no caso o pronome indefinido, também atrai o pronome oblíquo átono para perto de si, entendeu? Ele atrai o pronome, e o pronome vem colado depois dele, do pronome indefinido, e não depois do verbo, como aí está. O correto seria, tudo me aborrece e nada me agrada. Olha aqui o nada também, nada. Pronome indefinido e também o me aqui depois dele, correto, ó. E nada me agrada. Só que aqui o início está errado. Seria o certo, tudo me aborrece e não tudo aborrece-me
como aí está. Então a alternativa D também está errada. A alternativa E: ninguém havia se lembrado de fazer reservas. Ninguém havia se lembrado de fazer reservas. A oração aqui está corretíssima. E também aqui está correto o emprego do pronome aí, átono, oblíquo átono, se. Ninguém havia se lembrado de fazer reservas. Temos aqui o tempo composto, não é? Aqui, ó. Havia se lembrado. Havia se lembrado. Havia, auxiliar o verbo. Lembrado, o particípio. Um tempo composto aqui. O verbo auxiliar mais o particípio. Então a colocação pronominal aqui pode ser antes aqui ou depois. Entendeu? Ninguém havia se lembrado de fazer reservas. Está corretíssimo isso aí. Entendeu? Porque aqui temos um tempo composto. Havia se lembrado. Havia se lembrado. Certinho? Então a alternativa E está corretíssima. As outras alternativas estão aí erradas. Então, a resposta aí, alternativa E: ninguém havia se lembrado de fazer reservas. Mais um vídeo e muito obrigado.